Linha de Frente. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Linha de Frente nesse fim de semana de segundo turno de eleições. Para quase 34 milhões de eleitores, ainda vai ser preciso ir às urnas amanhã para escolher quem serão os próximos prefeitos e vice-prefeitos de 51 cidades brasileiras, sendo 15 capitais. Mas para além dos números, como chegamos até aqui? Quais partidos saíram mais fortes do primeiro turno? Quais estão mais enfraquecidos? Como essa configuração mexe com a política brasileira, já pensando inclusive em 2026? Chegamos até aqui com pequenos avanços em termos de representatividade e grandes preocupações. O aumento da violência política, os montantes recorde de dinheiro apreendido em ações contra crimes eleitorais, o envolvimento do crime organizado em campanhas. Esses são só alguns dos muitos pontos que nós vamos discutir com os nossos convidados no programa de hoje. Vou então apresentá-los a vocês. Luana Tavares, mestre em políticas públicas, Renato Dorgan, cientista político e CEO do Instituto Travessia, Rodrigo Prando, cientista político da Universidade Mackenzie, e Sávio Chalita, especialista em direito eleitoral e também professor da Universidade Mackenzie. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Obrigado. E eu vou começar nessa ordem de apresentação com uma pergunta para todos vocês. A gente vai levantar tantos pontos específicos agora na discussão, mas de tudo que nós vivemos nessas eleições até aqui, começando com você, Luana, com a Luana, o que mais te chamou a atenção, está te chamando a atenção? Obrigada, Lívia. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Queria agradecer pela audiência e também aos meus colegas aqui presentes pela conversa. Bom, tem alguns aspectos dessa eleição que têm chamado a atenção, me chamaram a atenção e acho que para os eleitores também, em termos de qual foi a configuração no final. Eu acho que as expectativas que nós tínhamos em relação ao crescimento de algumas vertentes, elas se comprovaram, como, primeiramente, o crescimento do centro e da centro-direita, que era uma dúvida, eu mesma tinha alguma expectativa disso por ver ali um avanço na comunicação que esse público, ou esse espectro político vinha fazendo com a sociedade, mas a gente se surpreendeu com a massividade com que isso aconteceu ali nos números e nessa presença maciça do centro e principalmente o enfraquecimento da esquerda, Ainda que tivesse ali alguns indícios disso pelas últimas eleições e as dificuldades que a gente via ainda nessa comunicação com o eleitor e mostrar essa pujança, novas lideranças, novos nomes nesse campo político, a gente viu que a redução da presença e desse crescimento que se buscava, obviamente, ali pelas lideranças da esquerda também foi um pouco além daquilo que tinha, uma expectativa em termos de número. Essa perda, ela com certeza mexe o tabuleiro. A gente tem hoje, um presidente do campo da esquerda que é uma liderança que é a única que se consolidou nos últimos anos nessa frente. Eu acho que essa dificuldade de se renovar, tanto em termos de pauta, quanto em termos de narrativa, como de nomes e de pessoas ali nesse campo, realmente impedem aí esse crescimento. Outro ponto aqui, só para trazer na discussão, foram as redes sociais e como que elas se configuraram no debate, como que elas influenciaram na discussão. A violência política, a gente vai falar com certeza disso aqui, que foi muito grande, mas principalmente a busca desse eleitor que ainda não conseguiu encontrar, são os eleitores que são órfãos, eu tenho chamado dos eleitores neném, teve várias pesquisas já falando desse eleitor neném, desse perfil, ficou óbvio ali que esse eleitor realmente está buscando novos nomes, buscando lideranças e a gente, mais uma vez, com poucas alternativas, ainda não conseguiu configurar ali uma visão de novos nomes que consigam entender esse eleitorado e realmente capturá-los, realmente trazer ali uma perspectiva de renovação, mas que traga uma pauta, que convença esse público de que realmente é antissistema, que vai melhorar a forma como hoje as políticas públicas são entregues e que pode ser aí, podem ser expoentes tanto da direita quanto da esquerda, mas que não conseguiram ainda absorver todo esse público. Então, acho que tem
alguns pontos, né, em relação a essa divisão e a movimentação que os partidos fizeram, a posição que a esquerda, o centro e a direita assumiram e as redes sociais e como elas influenciaram no crescimento da própria centro-direita nessas eleições. Renato, a Luana enumerou vários, mas eu quero um ponto que mais te chamou a atenção. Eu acho que uma constatação muito grande é que a aprovação e desaprovação de prefeitos contou demais nessa eleição. Muitos prefeitos reeleitos, principalmente em grandes capitais, mas essa aprovação de prefeito tem que vir junto com um marketing político muito assertivo e intenso em redes sociais. Eu destaco alguns casos, como o João Campos em Recife, JHC em Maceió e o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, né? Isso é marcante para mim. O que se decidiu mesmo é a questão da aprovação e desaprovação. Os corredores ideológicos muito importantes. A questão da polarização, a gente tem que tomar cuidado e rever algumas coisas, que se a polarização de 22 foi em cima de dois personagens políticos muito fortes do ponto de vista eleitoral, Lula e Bolsonaro. Eu tenho dúvidas se a polarização é de direita e esquerda. A gente está começando a discutir isso ali no meio, principalmente no marketing político, se é uma polarização direita-esquerda ou foi uma polarização Bolsonaro e Lula, e o que tem, na verdade, é um aumento da direita, reflexo do que acontece no mundo, principalmente ali nos Estados Unidos, na Europa e em muitos lugares ali. A novidade da direita internacional em vez da direita conservadora, a direita internacional aparecendo ali com Abílio, com o André em Fortaleza, com o Marçal aqui em São Paulo, mesmo não indo para o segundo turno, numa eleição empatada ali. Então chegou agora os ventos da direita internacional, do trumpismo, do Milley, do Movimento 5 Estrelas, da direita francesa, porque essa direita do Bolsonaro ainda era uma direita muito conservadora, parecia um renascimento do malufismo, né? uma neo-arena ali, PDS, com um discurso muito militaresco, conservador, misturado, mas ainda com muitas garras ali dentro da concepção do Estado brasileiro. Então, assim, eu acho que tem coisas novas aí nessa eleição que são muito interessantes. Vamos lá, Rodrigo. Bom, eu destaco algumas questões, né? Mas assim, eu quero ir primeiro personagens. Eu acho que o Pablo Marçal foi a figura disruptiva que pautou a mídia, pautou os seus adversários e pautou a mídia no Brasil inteiro. Porque eu dei muita entrevista falando dele para outros estados. Então, acho que é uma figura. Segunda figura que eu destacaria, o governador Tarcísio. Se o apoio foi reticente do ex-presidente Bolsonaro, Tarcísio, desde o primeiro momento, manteve-se ao lado de Ricardo Nunes, e tem uma questão ali que se Nunes for eleito, o governador sai fortalecido. E uma terceira figura que eu quero ficar em figuras no meu destaque. A terceira figura é Gilberto Kassab. Gilberto Kassab tem uma capacidade de articulação política e construiu um império de prefeituras no Brasil todo. Tá? Então, para ficar num ponto, personagens, 3. Marçal disruptivo, Tarcísio confiante do começo ao fim, porque apalavrou que estaria com o prefeito e esteve até o momento. E, por fim, Kassab, de um grande articulador que mostra uma força política que não necessariamente precisa estar ali se expondo, mas que articula como poucos no Brasil. Sábio. Legal. Olha, primeiro, cumprimentar a Jovem Pan por mais uma iniciativa de tratar sobre temas que são sensíveis, ainda mais falando num contexto quente de eleições. Do ponto de vista do direito eleitoral, óbvio, estou aprendendo muito com vocês hoje as falas aqui, que surge a curiosidade da gente pensar essas reflexões, o olhar a respeito das figuras, dos movimentos, para que lado vai, direita, esquerda, enfim. Mas uma curiosidade que é bem assim notável. No campo do direito eleitoral, nós temos um protagonismo ascendendo ali dentro do Poder Judiciário. Mas é um protagonismo que, de certa dose, está dentro do que a legislação e a Constituição Federal estabelece com relação ao judiciário especializado eleitoral. Isso porque nós temos uma série de peculiaridades para a justiça eleitoral, como, por exemplo, a atuação de ofício em algumas situações, já que, diferentemente de outras áreas, dentro da propaganda eleitoral, a justiça eleitoral ela pode agir dentro de algumas situações, como eu disse, de ofício, ou seja, sem provocação. E esse destaque especificamente com 2 desdobramentos. Não vou me alongar aqui nessa primeira fala, porque isso provavelmente vai ser uma das temáticas que nós vamos abordar, mas é a grande sinalização que o TSE deu
através de recursos que chegaram até ele, envolvendo campanhas que estariam, né, nitidamente envolvidas com crime organizado. Então, candidatos de crimes organizados, de crime organizado, aliás, de facções, enfim. E o TSE trouxe algumas falas através dos ministros, orientando num sentido que é um pouco estranho, por isso que eu falei protagonismo. Por exemplo, de barrar essas candidaturas, que a gente sabe que é o mal necessário, né? Combate essas facções ao crime organizado, mas será que dentro da legislação e da Constituição que a gente tem vigente, seria possível fazer um alargamento de hipóteses de inelegibilidade, por mais que seja de um ponto de vista ético, moral, né? Faça sentido isso? Então, esse é o primeiro ponto do protagonismo do judiciário, um protagonismo positivo, mas ainda com necessário amadurecimento. E o segundo, envolvendo redes sociais. Falou-se aqui sobre redes sociais. A Jovem Pan, aliás, tem trazido sempre muitos comentários a respeito do uso de inteligência artificial. Entrevistamos aqui o Silmar Fernandes, que é o presidente do TRE de São Paulo. E a questão das redes sociais, sem dúvida alguma, além de outros elementos, como cadeiradas, como trocas, ofensas, enfim, foi um elemento importante, que foi utilizado de uma maneira bastante audaciosa, diria eu, inclusive pensando já, nós falamos aqui do Pablo Marçal, né? De maneira audaciosa, pensando nas limitações e consequências que a legislação traz pelo mau uso delas, né? Então, eu destacaria aí essa atuação do judiciário com esses desdobramentos. Maravilha. Vamos então aos recortes desse caminho eleitoral que nós percorremos até aqui. Das 11 capitais que tiveram uma definição em primeiro turno, 10 reelegeram os atuais prefeitos. Só Teresina, no Piauí, que elegeu com 52,27% dos votos o ex-prefeito Silvio Mendes, do União Brasil, que já havia comandado o município entre 2005 e 2010. O atual prefeito, gente, esse dado é importante. O atual prefeito, Dr. Pessoa, do PRD, teve o pior resultado de votos já registrado na busca pela reeleição em capitais brasileiras na história aqui do país. Pessoa ficou com apenas 2,2% dos votos. A situação da segurança pública em Teresina pode ter pesado no resultado. Vamos falar mais sobre isso. No ano passado, o IBGE indicou a cidade como a capital com a maior sensação de insegurança do Brasil. Os detalhes sobre as maiores vantagens no primeiro turno, agora com Daniel Liá. As 5 capitais brasileiras que tiveram as maiores vantagens no primeiro turno foram Macapá, no Amapá. Dr. Furlan, do MDB, foi reeleito com 85,07% dos votos. Já em Maceió, Alagoas, JHC do PL foi reeleito com 83,25% dos votos. Em Salvador, na Bahia, Bruno Reis, do União Brasil, obteve 78,67% dos votos. O resultado foi semelhante ao de João Campos, do PSB, no Recife, Pernambuco, que teve 78,11% dos votos. Já na capital de Roraima, Boa Vista, Arthur Henrique, do MDB, foi reeleito com 75,18% dos votos. Mas o que explicaria resultados tão expressivos? Talvez o perfil dos municípios? De acordo com o censo do IBGE em 2022, Macapá, a capital do Amapá, tem 442.933 habitantes. 28,20% da população estaria ocupada com um salário médio mensal de 3,8 salários mínimos em 2021. O PIB per capita do município foi de R$ 24.768,62. Já a capital alagoana, Maceió, tem cerca de 957.916 moradores, sendo 32,91% da população ocupada. O salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2022 era de cerca de 2,7 salários mínimos. O PIB per capita em 2021 era de R$ 26.642,20.
Com 2.417.678 habitantes, a quinta capital brasileira mais populosa, Salvador, registrou um PIB per capita de R$ 21.706,06 em 2021. Segundo o IBGE, em 2022, 37,70% da população estava ocupada com um salário médio mensal de 3,1 salários mínimos. Na capital pernambucana, Recife, que em 2022 tinha 1.488.920 habitantes, o PIB per capita era de R$ 33.094,37 em 2021. O município tem 52,62% da população ocupada e o salário médio mensal dos trabalhadores é de cerca de 3,2 salários mínimos. Já Boa Vista, capital de Roraima, possui 413.486 moradores, sendo que 29,34% da população estava ocupada em 2022 com um salário médio mensal de 2,9 salários mínimos. O PIB per capita da cidade foi de R$ 30.906,19 em 2021. Vamos então às discussões a respeito da reportagem que a gente mostrou agora. Vou começar com você então, Renato. Quais são as possíveis explicações? E aqui eu vou trazer um recorte do recorte desses dados que nós trouxemos, para que nós tivéssemos nessas 11 capitais que já definiram as eleições no primeiro turno, que nós tivéssemos um índice de reeleição tão gigantesco. Só Teresina que não registrou esse movimento. Não, a minha sensação, entendendo alguns casos ali, assim, Dr. Furlan, JHC, João Campos, o Bruno ali em Salvador, são candidatos jovens que fizeram uma administração boa, uma boa administração, uma administração de muita entrega, principalmente de obras e de reformulação urbana das cidades, né? Mas num marketing super intenso e imagens cruzadas, né, sinérgicas ao marketing político que a gente fala. Então são jovens, a maior parte deles, são muito ativos, é um marketing moderno, né? Se você abrir as redes sociais deles ali, principalmente o João Campos, JHC, o Dr. Furlan e o Bruno, você vai ver sempre a explicação das entregas e das obras de governo e dos programas de governo sempre adequados a uma linguagem de marketing muito moderno, e esses atores prefeitos que viraram quase que entertainment, né? Uns atores praticamente, eles são muito ativos e têm um carisma muito explorado pelo marketing, né? Então, assim, eu acho que é um marketing muito intenso e entregas. Também não adianta um marketing intenso se você não tem entrega. Por exemplo, em Maceió, ele despoluiu um rio que não despoluía há décadas. Em Recife, tem uma obra ali no Recife Velho que vai mudar a cara da cidade. Você tem em Salvador várias obras ali, e, na verdade o Bruno vem da gestão ACM, o Bruno já era o secretário de obras ali, muita entrega. A questão do PIB é muito interessante, porque esse marketing político intenso que mescla carisma, sinérgico ali dos principais atores, ele encaixa, a gente sabe como é o eleitor brasileiro, o eleitor emocional, principalmente na classe C2D, que é o eleitor muito acostumado com essa linguagem, gosta dessa linguagem meio tiktoker, gosta dessa coisa mais animada. Então, esses prefeitos do Nordeste, eles exploram bastante isso. O caso do Bruno, não, no Amapá, o Bruno rompeu ali com uma certa oligarquia. Em 2020, ele ganha do Alcolumbre, do grupo do Alcolumbre ali, e faz um governo completamente diferente do que eles estavam acostumados ali de ver, né? Então, o próprio JHC, ele rompe com os Calheiros, né? Com uma oligarquia que seguia ali de um governo dos Calheiros. O caso de Teresina é um caso sui generis, é um problema da instalação do crime organizado na cidade. O Silvio Mendes é um governo que a cidade era muito organizada, há 10, 12 anos atrás. É uma vitória do senador Ciro Nogueira contra o PT lá, porque o PT manda no Estado,
né? O hoje ministro Wellington era o ex-governador, ele elegeu muito fácil ali o Rafael ali para governador em 2022, mas é uma vitória muito grande do Ciro Nogueira, mas não foi muito difícil tirar o prefeito e ganhar do PT ali, porque a cidade está assolada ali pelo crime organizado. Eu estava lendo, Rodrigo, uma reportagem a respeito desse mau desempenho, desse desempenho terrível do atual prefeito de Teresina, e segundo ele, a reportagem mostrou, os erros na comunicação dos programas, das ações de governo, com críticas até à própria equipe, marcaram a gestão dele e levaram a esse resultado. E imagino que é mais ou menos isso. Sei também. Só que ele usou o termo erros de comunicação em vez de marketing, né? E aí o Renato que me perdoe, porque eu sou um diletante nesse caso, mas sou interessado no marketing político e no marketing eleitoral, que são duas coisas distintas, diferentes, né? Diferentes. Mas ele colocou 3 aspectos interessantes: entrega, carisma e o marketing. Não é só o marketing, não é só a entrega, não é só o carisma. Você teve uma conjugação de 3 fatores. Seria interessante, talvez a gente não tenha os dados aqui, mas eu tenho certeza que se a gente olhar as pesquisas que avaliam esses prefeitos, ela deve ser muito alta. Aprovação altíssima. Então, essas aprovações altas são quase sempre revertidas em reeleição ou eleição. Em 2020, em que pese o cenário pandêmico que nós tivemos, uma eleição atípica, o índice de reeleição foi de cerca de 60%. Foi alto. O que mostra que é, de fato, uma análise do eleitor a partir de se está ocorrendo a entrega, né, se comunica bem, e se comunicar bem é uma imagem construída e não adianta construir se você não comunica. Mas não adianta comunicar se não há uma boa percepção. Sim. Então, você tem várias questões. E o carisma que a gente tem no Brasil, quando você fala do voto emocional, a gente tem um país em que os líderes carismáticos têm se destacado. Não à toa que líderes políticos ganham o ismo. Lulismo, bolsonarismo, getulismo, né? Entre outros. Então, nesse sentido, eu acho que essa coisa do erro de comunicação não é só ele. Pode ser que esteja ali, mas tem outras coisas e eu acho que nesta tríade do Renato ele mata a charada dessas eleições todas. Carisma, comunicação assertiva e eficiente e entrega. Se não entregar e não houver uma percepção da população de que o cotidiano dentro da cidade melhorou, não adianta você ficar fazendo discurso de esquerda, direita, de questões que são muitas vezes abstratas, porque a pessoa vive ali no bairro, no município, se não tem calçada, se o rio tá cheirando mal, se a queimada tá ali. Isso. E a segurança. A segurança é um calcanhar de Aquiles de muitas cidades e do Brasil no geral. Luana, eu não quero restringir uma conduta a um grande erro de comunicação, como a gente está citando aqui. Mas nós temos imagens para mostrar para você. A gente citou isso, inclusive, aqui no Linha de Frente, antes do primeiro turno. Esse senhor aí da imagem é o atual prefeito de Teresina. Bateu no cara. Exatamente, doutor Pessoa do PRD. E durante um debate, ele deu uma cabeçada. A gente vai repetir até a imagem para você. Ele deu uma cabeçada no candidato do PSOL à prefeitura, que é o Francinaldo Leão. E esse debate foi feito pela TV Bandeirantes. Foi no dia 8. Então, assim, será que ele já estava sentindo que o desempenho seria ruim? Será que esse tipo de conduta entra num pacote de erros de comunicação? Porque quando se faz algo nesse sentido, você passa uma mensagem muito clara para o eleitor, né? Que análise você faz de tudo isso? Sem dúvida, Lívia, sem dúvida. Essa cena, a gente comentou aqui em outros programas, realmente, porque foi também, inclusive associando ao que estava acontecendo aqui em São Paulo, né? É o símbolo ali de um candidato, né? No caso, o próprio prefeito, que já está num nível de desespero, num nível emocional naquela eleição que transcende, né, os limites do diálogo, da política. Eu acho que ali é um caso específico, como a gente falou, tem pautas que são muito sensíveis para a população. E quando essas pautas convergem ou com uma avaliação positiva ou com uma negativa, o resultado a gente pode esperar que as urnas vão mostrar. Tem um outro aspecto que eu colocaria aqui na tríade, que é o fato de uma reeleição, ela já partir do pressuposto que aquele candidato ou candidata, ele tem a máquina e todas as articulações que a máquina traz por si, né? A gente pode falar que em São Paulo, a avaliação do prefeito Ricardo Nunes não era das melhores, também não era
péssima, mas não era positiva ao ponto dele ter uma reeleição fácil. Ele não tinha abraçado nenhuma pauta, nenhuma agenda que fosse uma agenda sensível para a população de São Paulo e que tivesse trazido uma marca para ele. O que fez com que ele se reelegesse, sem dúvida, foram os apoios políticos que ele conquistou. Isso não, além de ter os dele já próprios, ele conseguiu fazer essa articulação com o governo do estado, que trazia a Kassab, que trazia praticamente ali uma estrutura, né, do PSD e das suas prefeituras, dos seus apoiadores, lideranças, enfim, que viabilizariam qualquer candidatura, assim, por mais difícil que o cenário fosse, seria quase impossível, na minha visão, não acontecer esse resultado. E um outro aspecto importante é que, quando a gente analisa os números de crescimento, né, das vertentes ideológicas, dos espectros ideológicos, o centro não é uma grande novidade, né? Eu acho que a gente tinha algumas apostas, mas não é uma grande novidade o centro dominar e ter um número grande. É que ele expandiu ainda mais, ele teve uma expansão que gerou uma tensão de que não só o centro, mas a centro-direita cresceu. Mas isso também tem a ver com essa questão da máquina pública, porque as prefeituras, as agendas, né, os partidos e políticos que estão ao centro, você pode ver que não existe um lastro tão grande desses grupos atuando nas redes sociais, por exemplo, porque ali a gente tem grupos um pouco mais à esquerda e à direita com pautas ideológicas muito fortes, que inclusive ajudam, né, nessa polarização e nesse embate que a gente tem de lados aí, direita e esquerda. O que o centro faz? Ele é mais silencioso nas redes sociais, só que ele utiliza da estrutura da política tradicional, que são das alianças e, em muitos momentos, mais fisiológico, que é um impacto negativo que a gente tem na política, né? Um modelo negativo que a gente tem na política, de criar alianças que elas mantêm o poder onde o dinheiro e o poder já estão. Então, por isso que é tão difícil esses movimentos de mudança, e eu acrescentaria mais esse item, né, na tríade que o Renato trouxe, que eu concordo, mas que, sem dúvida, explicam esse resultado também, né? Agora, Sávio, maravilha. Lu, máquina da prefeitura nas mãos desses prefeitos reeleitos, espaço na mídia já garantido até por conta do ofício de prefeito. E aí tem um outro elemento, que aí eu não vou entrar em detalhes, porque eu não sei qual é a situação em relação a cada uma dessas capitais que tiveram essa eleição decidida já no primeiro turno, que é a destinação de emendas parlamentares. A gente vai falar com mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho, mas tem um peso também. Você imagina que sim? Imagino que sim, Lívia. Inclusive, antes até de explorar esse ponto, gostei da fala dos colegas aqui, mas a Luana trouxe um detalhe interessante, que é a movimentação do centro, né? Tem um livro muito legal, que eu acho que todos que gostam de política deveriam, em algum momento, estudar. É um livro de ler ao final de semana, que chama Direita e Esquerda, de Norberto Bobbio. E esse livro, ele coloca que as posições que a gente encontra hoje como antagônicas, né, candidatos de direita e de esquerda, qualquer capital que a gente imaginar aqui, esses antagonismos, a gente vai conseguir identificar isso. Que os extremos que se apresentam como extremistas, na verdade, eles são muito mais próximos, porque bebem de fonte muito parecida, né? Apenas com sinais opostos. Onde a gente consegue, de fato, enxergar essas discrepâncias mais claras em termos ideológicos, envolveria centro. E aí você tem o que nós temos no Brasil, que foi, assim, se utilizou muito do primeiro governo do Lula para dar esse nome, que é o governo de coalizão, né? Nós temos no Brasil o presidencialismo de coalizão, que é o presidencialismo diante dessas negociatas, onde entram, inclusive, as emendas parlamentares. Assim, com relação à reeleição, né, acho muito legal essa visão, né, de, por exemplo, João Campos, um fenômeno. Nós tivemos nas últimas eleições aqui o prefeito Igor de Itapevi com quase 100% na reeleição, uma coisa que eu nunca tinha visto antes, né? Mas eu sou uma pessoa não muito romântica quando o assunto envolve reeleição, que eu acho, inclusive já foi até tema de trabalho, eu acho um absurdo você admitir que uma emenda constitucional, que lá em 97 inseriu a reeleição, que nunca teve, né, até parafraseando o presidente, nunca na história do país nós tivemos reeleição, desde a primeira Constituição de 1824. Isso só passou a ser possível, eu estou falando do chefe do executivo, né, os parlamentares não tinham essa restrição, só passou a ser possível em 97. Com o plano real, aquela ideia de continuidade do plano, enfim. E a possibilidade de permanecer no cargo durante a disputa, eu já acho que não deveria ter a disputa, né? Mas se você permite acontecer as duas coisas, nós invariavelmente vamos encontrar situações muito estranhas, como, por exemplo, nas últimas eleições presidenciais, em que o presidente Bolsonaro havia sido impedido de fazer uma live de dentro do Planalto.
sendo que a ele era permitido usar o carro oficial, toda a estrutura do governo. Então, existem incongruências por conta da reeleição. Por isso que eu falo que eu sou um não romântico desse tema, né? Mas, de fato, é interessante ver essa análise, né? E eu vou destacar só um aqui de todos os elementos que vocês já trouxeram. Falou-se muito sobre a questão do carisma, do marketing, essa tríade, mais a questão dessas negociações, mas me chamou muita atenção a figura do João Campos. João Campos foi aí um candidato que mantém a sua postura de carisma ao longo de todo o período, mesmo antes das eleições, no carnaval pintou o cabelo, estava sempre ali no meio da juventude, e é uma pessoa que conseguiu manter uma métrica alta, né? Quando eu observava de longe, né, a campanha aqui, vai ser difícil bater nesse garoto. No garoto no bom sentido, porque a energia que traz, típico da família, inclusive, de gestão, de gostar de pessoas, era algo impressionante. E aí eu, claro, me declino a essas situações, porque a gente aprecia quando vê pessoas que estão conscientes da gestão e a população, de fato, confirma isso às urnas, mas sou um crítico da reeleição nesse ponto. Eu posso fazer uma parte? Claro. E quando fala-se de carisma, vamos tentar trazer aqui para o campo da sociologia política com o Weber. O Weber diz que a gente tem 3 principais tipos de poder. O poder tradicional, o poder carismático e o poder racional legal. O carisma não é uma coisa que se conquista, ou você tem ou você não tem. Você pode aprender a falar melhor, você pode aprender a lidar com as redes sociais, a melhorar a sua postura. Isso é marketing. Tudo isso você tem. E você aprende, carisma não. Carisma é difícil. E carisma não é, né, Renato, transferível. Eu me lembro muito quando me perguntavam, e agora que o Lula saiu e Dilma, como é que vai ser o carisma para Dilma? Eu falei, não tem. Não tem. Não existe. Não tem e não terá. Tanto que a questão do impeachment, da articulação política, de conseguir fazer concessões, ele nunca fez. Então, sociologicamente, o carisma é no Brasil, em que a decisão pesa muito no coração, lembrando do Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial, o carisma tem esse aspecto. A da reeleição, a gente pode depois fazer uma nova rodada de discussão, porque como eu estudei o Fernando Henrique Cardoso no doutorado, eu entendia o porquê daquele momento da reeleição, né? Mas também o que acontece de ruim. A gente tem um problema no Brasil quase sempre, né? Que é de jogar água com a criança dentro. A gente tem que jogar a água fora, melhorar a limpeza da água e manter a criancinha ali saudável. A gente tem E o carisma é de cada lugar, né? Aí quando você cita o Sérgio Buarque, questão de antropologia, né? O carisma do Brasil é uma coisa, o carisma nos Estados Unidos é outra. O carisma na França é outro e no Japão é outro. O que é o carisma no Brasil? O Brasil, ele é um... curioso também. O Brasil primeiro, a identidade brasileira, que é a identidade da miscigenação de 3 raças iniciais, do negro, do índio e do português. Né? Aí o Sérgio e o Gilberto Freire explicam pra gente. A questão é que você teve uma imigração muito grande no começo do século XX, né, de imigrantes italianos, europeus, árabes, japoneses, não sei o quê, que vieram para o Brasil e mudou essa característica brasileira em região sul e sudeste, que a gente vê muito nas urnas e vê muito num perfil um pouco mais conservador político, e o voto no resto do país, que muita gente só leva em consideração a questão do corte de classes, mas também tem a questão da ocupação, a questão antropológica da nossa migração. Então, assim, o carisma desses todos que a gente estava falando são muito políticos que estão ali na parte norte do Brasil, principalmente, né? Que você cria uma sinergia com arquétipos ali de alegria, de empolgação, de juventude, de esperança, de futuro. São vários ícones. Eu faço qualitativas, né? Que é um grande negócio meu, é o negócio que eu faço. E eu ajudo ali o marketing, né, das campanhas com a qualitativa. Você vê a diferença brutal ali do perfil dos eleitores brasileiros. Perfil por classe tem diferença, não é só regional, classe, claro, é o principal sempre, mas o perfil regional tem uma mudança por causa das formações de etnias, né? A formação etnográfica dos lugares, né? Então você vai vendo quais são as diferenças. Carisma não é um negócio que não é fácil. Por exemplo, o Nunes aqui em São Paulo, a gente ouve, ele é pesado, ele é difícil, mas ao mesmo tempo ele passa equilíbrio. Isso. E tranquilidade. Uma eleição de primeiro turno e que você teve dois elos ali muito polarizados. E olha só, eu escrevi isso agora há pouco, antes de vir para cá, eu terminei um artigo dizendo isso. No primeiro turno,
o Nunes, o prefeito e candidato à reeleição, foi considerado uma pessoa fraca, titubeante, mas no segundo turno com Boulos traz mais a figura dele para ser entrado, né? Mesmo no final do... Mas eu acho que no primeiro ele já teve, que o paulista também tem a formação etnográfica do jesuitismo, do padre, né? O Alckmin, você vê o sucesso do Alckmin, do padre jesuíta. Então isso tudo é antropologia brasileira. Não, é bacana. Ela é sensacional, né? E é interessante o Brasil foi sensacional. Trazer esse ponto do que o Rodrigo trouxe dos ismos, né? Você falou um pouco dessa questão do carisma. Quando o carisma ele está desacompanhado de entregas, aí a gente tem o populismo, né? Sim. Eu acho que esse perfil também é um perfil importante de se analisar. São irmãos gêmeos, às vezes. Exato. Aí é perigoso, hein? Muitas vezes você tem, eu não tenho esses dados, mas já fiquei aqui com vontade de fazer essa análise, de comparar o resultado das eleições desses fenômenos aí, ou talvez um extrato, né, dos prefeitos que tiveram uma reeleição muito boa, com uma margem muito boa, com os resultados de entrega. Porque até a percepção e a aprovação da população, ela tem... Mas é o marketing bem feito que você está falando. Aí o supermarketing super bem feito, às vezes, ele dá uma super dimensão nas entregas. Exato. E daí outros que não fazem um marketing tão governamental, inclusive, né? com entregas. Não eleitoral, que é muito diferente governamental e eleitoral. É um dos segredos desses players, é o marketing governamental. A eleição é um outro tipo de marketing. Isso, ele conseguir encaixar os dois, né? Assim, as entregas... Fazer dialogar. O marketing que vai mostrar às vezes é superdimensionado, sim, tá? Total. Não, e trazer o populismo para a discussão traz também um pouco desse retrato do que é a cultura política brasileira, claro. Né? E de como ela foi sendo moldada a partir dessa Mas história. É diferente, ela muda ali, né? Exato. E como o eleitor percebe isso, né? Essa diferenciação do governamental para o eleitoral ou das entregas para o marketing ainda não é tão clara, porque a gente tem uma baixa educação política que não permite o eleitor diferenciar isso tão facilmente, né? Voltar aqui para a Lívia, senão a gente vai... Não. Vamos no Quando eu embalo acho aqui que vocês se perdem, eu vou no meio. Quando eu acho que vocês se encontram juntos, aí eu deixo rolando. Quer acrescentar alguma coisa nessa discussão? Posso tocar? Pode tocar. Essa parte aí de análise de ciências políticas no campo mais teórico, eu sou mais um aluno aqui de todos os professores. É engraçado, né? Os advogados, eles consideram de humanas, mas quando a gente começa a falar de humanas, eles vão indo para exatas. Mas o advogado é receoso, ele tá certo. Vai analisando, deixa no final. E a gente é a turma da miçanga, né? Os doidos, né? Nós estávamos falando sobre emendas parlamentares agora há pouco, né? Nós trouxemos aqui um levantamento sobre os resultados também do primeiro turno das eleições municipais. Vamos dar uma olhada em outros recortes também, gente. Em relação à Câmara de Vereadores, no ranking, a liderança se manteve com o MDB, com o maior número de vereadores eleitos no Brasil. A legenda conquistou 8.114 parlamentares, 10,4% a mais do que nas eleições de 2020. Em desempenho contrário, o PSOL teve uma queda de 13% e emplacou somente 80 vereadores. Já o Novo foi o partido que apresentou um crescimento bem expressivo. Caramba. Foram 263 eleitos e teve um aumento de cerca de 800% se comparado às eleições de 2020, mas é importante que veio de uma base pequena também, né? Quando a gente fala 800%, parece um negócio enorme. É grande, mas talvez não enorme. Para fechar os dados sobre a Câmara Municipal, nós temos o resultado do Cidadania, que foi a legenda com maior queda. O partido sofreu uma diminuição de 72,4% e só conseguiu eleger 437 vereadores. No último pleito, o Cidadania havia conquistado 1.584 parlamentares. E aí, olhando esses dados, Luana, vou tocar primeiro agora com você, a gente vê que faz todo sentido quando, de uma forma geral, a gente traz a informação de que centro, centro-direita e direita avançaram. Mas MDB pode estar em qualquer posição, né? Depende das circunstâncias. Tá nas três, né? Daí é por isso que teve um bom desempenho também? Seria uma das explicações? Com certeza. Esse crescimento, tudo que a gente falou aqui colaborou para esse resultado, né? E o que eu trouxe um pouquinho na minha explanação inicial também, que é
como a esquerda tem perdido a capacidade de se comunicar com esse eleitor, de usar as redes sociais, a narrativa ali por trás, né, da construção da ideologia, da construção das pautas que eles trazem, com um eleitorado que mudou. O perfil do eleitor de esquerda, apesar dele ainda ter ali o seu olhar ideológico firme, ele também mudou de acordo com como mudou a sociedade, o comportamento da sociedade. Então, os jovens, essa linguagem mais rápida de rede social, essa busca pelo crescimento individual, isso tem sido mostrado em várias pesquisas, né? O quanto que a noção de prosperidade tem mudado na sociedade, né? Não é mais aquela prosperidade via CLT, via um crescimento que é só por uma via do trabalho ou um formato de trabalho. Isso tem sido transferido para o mundo digital, né? Antes a gente tinha um modelo muito mais analógico e essa transição foi mais acompanhada pelos grupos de direita, até pelo avanço, o avanço das redes sociais e a forma de se comunicar e de também empacotar melhor pautas conservadoras ou não, mas alinhadas à direita, que antes eram difíceis de se empacotar. Eu lembro há pouquíssimo tempo, aí, na época ainda de PSDB, como um partido de direita, né, considerado um partido de direita, que a gente analisava, né, nos nossos debates e diversos diálogos de políticas públicas, política, que a direita não sabia se comunicar. Que a direita não sabia trazer informações de uma forma emocional, mais simples, uma linguagem mais simples para o eleitor, e por isso ela tinha muita dificuldade ali de avançar, né, nas suas lideranças, de construir um espaço, um lastro maior. E hoje a gente viu essa inversão acontecer justamente porque ferramentas novas foram adicionadas e esses grupos de direita têm buscado mais fortemente diferentes lideranças, inclusive, né? Tem muitos influenciadores que vieram para esse jogo político. Você pode ver que na direita você tem muito mais figuras de influenciadores migrando para a política. Vários nomes novos que foram surgindo. O Marçal é um exemplo, mas ele vem aí de um nicho que tem buscado a política como um caminho, porque também estão se vendo inicialmente como grandes comunicadores, carisma, né, e vontade de fazer coisas que expandam talvez esse público, expandam aquilo que eles acreditam, crenças que estão sendo propagadas pela internet com públicos grandes. Por que não migrar para a política? Né? Então, a gente viu aí no passado, Tiririca, por exemplo, né, que era um grande comunicador, humorista e que teve, eu não me lembro o número, mas mais de 1 milhão de votos, 1,5 milhão de votos para vereador, não é? Foi o primeiro cargo? Deputado federal. Para deputado federal, perdão. Então, deputado federal que surpreendeu a todos, né, naquele momento, pelo volume, por ter sido o primeiro pleito, mas também era uma figura que na TV, né, naquele momento era a TV, a janela de comunicação maior, ele tinha esse destaque. Então, a gente transferiu esse mesmo movimento para as redes sociais e a direita conseguiu, né, fazer uma comunicação um pouco mais clara e capturar esse eleitor que estava ali, talvez, sem ainda, né, conseguir enxergar um espaço ou alguém que comunicasse crenças e pautas que ele defendia. Só uma coisa, nos anos 60, aqui em São Paulo, nós elegemos o cacareco. Na verdade, que é cacareco, né? Porque é uma rinoceronte fêmea, com 10% dos votos válidos, quase 100 mil votos. E nem tinha rede social, corrente de WhatsApp, rede social, nada disso. Né? Fizeram, né, o paulistano cansado de peteleco, vota cacareco. Ganhou. Foi no boca a boca mesmo. E tem só um ponto adicional que eu lembrei. O Novo me surpreendeu, óbvio pelo volume. A gente sabe que é porque partiu também... uma base pequena, mas ainda um crescimento significativo. Mas é um crescimento significativo e mostra tem um sentido. o movimento... Quero saber. Dos partidos que... Esses partidos que estão buscando espaço, aí sem falar de esquerda e direita, né, mas especificamente do Novo, de aprendizados da própria política, porque é um partido que tentou crescer pelos cargos majoritários e cargos maiores e percebeu que deveria voltar para a política, para o T, né, tradicional de montar as bases eleitorais, né, bases políticas, a partir dos municípios, que é por onde os partidos que são maiores e mais bem-sucedidos conseguem sustentar um crescimento mais de médio e longo prazo entendendo que isso escala, né, de vereadores para outros níveis políticos importantes para eles. Mas houve uma mudança ideológica muito clara no Partido Novo também. Mas houve uma coisa que eu acho que é a salvação do Novo. O Novo aparece ali em 2016 como um partido
no partido ali que seria a Esperança, né? O Novo de um lado, aquela nova direita, né? O MBL, apareceu aqueles grupos e no vácuo de tudo isso, em 2018, o Jair Bolsonaro aparece, que é um político tradicional, que vinha do PP, foi para o PSL, que era um partido comum ali, um partido pequeno, nanico, e engole literalmente todas essas forças e mata o Novo. Na verdade, Jair Bolsonaro coloca o Partido Novo e o MBL abaixo dele e a direita é conversada a partir de Jair Bolsonaro. A partir do momento que Jair Bolsonaro sai do game em 2022, o Novo volta a sobreviver, porque ele volta a ser ele. Também acho. Entendeu? A salvação do Novo é se desvincular de Jair Bolsonaro. Ele era um partido liberal, ele não é um partido conservador. Sim. Né? Quem capturou a pauta liberal no discurso e nunca na prática foi no discurso, nunca na prática. O próprio MBL foi engolido por ele, virou tudo ligado ao Bolsonaro ali. Então, ele que meio que sobrevive. O MDB, ele é um partido da reabertura dos anos 80, é um partido que tinha sede em todas as cidades do Brasil, PMDB. Ele, claro, ele sofre enfraquecimento com a fundação do PSDB em 87, mas ele é o grande partido dos governos, ele sempre teve muitos vereadores, ele tem uma capilaridade absurda no Brasil inteiro. Tanto é que você fazer coligação com o PMDB, por isso que o PT sempre procura e dava até a vice para o PMDB, porque é a garantia que você tem eleição em todas as cidades do Brasil, mesmo as pequenas. O Partido dos Trabalhadores ele tem um problema histórico de chegar nas médias e pequenas cidades. A representatividade do PT e da esquerda sempre foi muito ruim nas pequenas cidades e nas médias. Ele sempre foi um partido de cidades acima de 100 mil, 150 mil habitantes. Então, o MDB, ele é muito... Agora, o Cidadania, dá para explicar, ele fez uma federação catastrófica com o PSDB, o PSDB engoliu ele e o Cidadania teve durante 30 anos um presidente, Roberto Freire, que saiu do partido, que era um mão de ferro, mas que cuidava do partido cidade por cidade. Quando o Roberto Freire sai, o PSDB engole o Cidadania e faz o que ele quiser com a legenda ali. Ele matou o Cidadania. Me permite Nós entrevistávamos muito o Freire. Sim. E agora que você mencionou, me lembrei que faz saiu tempo do jogo que a gente total não ali. conversa. Mas ele tem os embates nas redes sociais. Sim, mas saiu, de fato, essa vida partidária. Eu acho que chega um determinado momento que a idade também esgota e cobra um preço. Mas ele cuidava. Cuidava. Você tem toda a razão. Eu conheço, tem toda a razão. Eu acho que a esquerda e coisas que a Luana trouxe e o Renato também são fundamentais. Eu acho que a esquerda no Brasil ela é lulodependista. Lulodependente. Né? O que acontece é o seguinte, um presidente tem 46 anos. Em 1989, quando eu tinha 11, o Lula era candidato à presidência e ele perdeu para o Collor. Você não tinha nem nascido. Em 82... O Sávio olhou para mim e falou, 89... Você não eu tinha 3 anos. Eu vou além, eu tenho 50. Em 82... O Lula foi candidato a governador de São Paulo. Mas eu queria trazer... Contra o Montoro e o Contra o Montoro, mas eu queria trazer a sequência presidencial. Sim, claro. Então, 89 derrotado, 94 derrotado no primeiro turno, 98 derrotado, 2002, 2006, fez a sucessora 2010, 2014. Mas vamos pensar o seguinte, essa questão do diálogo da esquerda, o PT nasce com base no sindicalismo, que o Lula era o representante, nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, no catolicismo, pastoral e nos movimentos sociais. O PSDB nasce de um grupo que sai do MDB, por considerado fisiológico, um partido de intelectuais. O PT conquistou primeiro a sociedade para chegar ao poder. O PSDB conquistou o poder sem nunca ter conseguido conquistar a sociedade. Tem toda uma diferença em relação a isso. E aí eu quero trazer um ponto que Luana colocou e eu concordo também. A comunicação. Isso eu não falei aqui no dia, eu acho que eu não falei no dia, porque era próximo da eleição, no outro programa, mas todos os partidos têm as suas fundações. É um grupo ali, a Fundação Perseu Abramo é a fundação do PT. Faz pesquisa, publica conteúdo, discussões, formação de quadros. E é interessante, Luana, é que a Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa lá em 2015 e 2016,
percepções e valores da periferia de São Paulo. Já estava lá nessa pesquisa a mudança do perfil e da percepção do trabalhador e do morador da periferia. Era mais, eu estou hiper simplificando por uma questão de tempo. Perguntava assim, Sábio, olha, você que trabalha aqui no mercadinho, na padaria, tem uma questão de luta de classes com o dono da padaria? Não. Que luta de classes? Eu e ele estamos no mesmo barco. Quem é nosso inimigo é o Estado, que cobra muito e entrega pouco. E aí vem quem agora, de forma disruptiva? Pablo Marçal, dizendo, minha primeira coisa é que vocês vão prosperar. O meu primeiro decreto é que vocês poderão ficar ricos. E ele falou com o Uber, ele falou com quem? Com o entregador, não é? De plataformas de alimentação e tudo mais. Esse público não tem mais dialogado. O trabalho e a sociedade mudaram. Os anos 80, 90, né, já não estão mais presentes. Então, essa questão que você coloca, para mim, ela é fundamental. A esquerda teve este resultado porque ela não tem conseguido dialogar, porque muitas vezes está fechada em pautas identitárias de discutir questões, não compreendendo o movimento da sociedade no Brasil e no mundo. E o 22, fala. A vitória de 22 não é do PT, é do Lula. Mas não tenha dúvida. É o Lula que vence de um Bolsonaro super rejeitado. Não tenha dúvida. E Lula seria ali numa crise econômica de poder de consumo, seria a esperança da volta daquele poder de consumo. O PT não venceu. Você tem tanta razão que quando o Lula caiu e machucou-se, felizmente parece que está bem no banheiro, a pergunta é, e agora? E agora? A grande questão é quem será 2026 este representante da esquerda? É ele, né? Não é? Eu teria mais coisa, mas vamos abrir e depois a gente volta para a discussão. Te ouvindo, Rodrigo, Diga. Eu estou me lembrando aqui, até pesquisei para pegar o índice, a taxa correta aqui para não errar no dado. Nós temos um candidato petista em Cuiabá, que agora está liderando a disputa, né? Do agro. O Lúdio, com um discurso completamente diferente. Ele é do agro. Ele é do agro. Ele tem uma abordagem também conservadora religiosa. É o candidato do Blairo Maggi, o maior exportador de soja do Brasil, do mundo. Ele é um exemplo de que a esquerda precisa mudar, pelo menos, a forma de comunicação? Primeiro que não tem que demonizar ninguém. A gente tem que entender o seguinte. Bom, vamos lá. Para que serve democracia? Democracia existe, política existe para que os conflitos sejam equacionados e resolvidos por meio do diálogo dentro das instituições e respeitando a lei. Bom, então, entre outras coisas, eu acho que isso é o básico. Quando você vai para a democracia, você dialoga. Então, você vai dialogar com o agronegócio, você vai dialogar com os evangélicos, você vai dialogar com os trabalhadores, você vai dialogar com aqueles que estão uberizados. Eu acho que tem sim que dialogar. Ninguém tem o monopólio da verdade. Claro que a esquerda leninista, stalinista, se crê portadora do futuro. Que futuro que já está diferente daquele que era pensado no final do século XIX e parte do século XX. Então, assim, a sociedade está no outro patamar e se a esquerda, e eu acho que é uma força como direita, como conservadores, por exemplo, assim, uma coisa que o Luana falou, o PSDB de direita. O PSDB nunca foi direita, o PSDB foi jogado, né, na direita pelo Lula e o PT. O Fernando Henrique fez a transição mais republicana e democrática da história que se tem notícia. Ele abriu os seus ministros, o ministério, o Lula entrou e foi a coisa mais bonita que foi feita em termos de transição republicana. Semanas seguintes, o que estava o Lula e o PT falando? Herdamos uma herança maldita. Que herança maldita? Um país estabilizado com um plano real? Não é? Mas e o PSDB de São Paulo? Ele herdou, de alguma maneira, o eleitor do Paulo Maluf. Isso. Aqui a grande polarização era Paulo Maluf versus MDB versus PT. É o PMDB do Quércia, majoritariamente do ponto de vista eleitoral. Você tem razão, que foi porque o PSDB foi fundado para lutar contra o Quércia. Mas quando o Maluf é enfraquecido e sai lá por 2000, na derrota para Marta de segundo turno, na Prefeitura de São Paulo, Maluf ali sai dessa disputa majoritária, o PSDB, principalmente Geraldo Alckmin e depois José Serra, eles incorporam esse eleitor malufista para dentro. Então, São Paulo, o PSDB, esse corredor azul, parecia de direita. Parecia porque ele absorve essa força da direita. Agora, a direita renasce em 16, era esse malufismo, era o pessoal do PFL do Nordeste, que o PT, através do
tanto da família Campos, do Eduardo Campos, como através dos Ferreira Gomes, né, da família do Ciro Gomes, o PT conseguiu tirar a força da oligarquia do PFL, que era do PDS, que vinha de décadas. Mas a direita, ela volta, simplesmente, esse pessoal estava emprestando o PSDB ali. Eu acho que... O PSDB é um partido majoritariamente de centro, em alguns momentos centro-esquerda no início. Sim. E no máximo centro-direita. A trajetória dos intelectuais que fundaram o partido indica isso claramente. A Constituição de 88, que aquele grupo do Montoro, do Covas, do José Serra e do Fernando Henrique. Sim, Fernando Henrique. Voto distrital, parlamentarismo. Que chegou lá no plenário, o livro do professor Saulo Ramos é brilhante. No plenário, centrão ali, Robertão Cardoso Alves e o pessoal mais fisiológico barrou tudo, mas a constituição do PSDB era sensacional, dos parlamentares do PSDB. Tanto é que ela é moldada para o parlamentarismo. Né? Sempre foram parlamentaristas. Essa confusão também do nosso... Isso. Você ia pontuar alguma coisa para eu fazer um questionamento? Pode ir, vamos embora. Eu me apeguei muito quando você falou sobre a questão das redes sociais. Posso estar enganada, tá, cientistas políticos? Me corrijam se minha análise de jornalista estiver errada. Mas, historicamente, antes das redes sociais, a presença da esquerda na mídia sempre foi algo indiscutível. Sim. E continua tendo muito espaço na mídia também. Aí vem as redes sociais e parece que a direita encontrou nas redes sociais um meio de ganhar voz, ganhar uma relevância e daí, com o crescimento das redes sociais, a direita cresceu junto com as redes sociais também. Tem toda uma discussão, uma literatura sobre isso que é fascinante, que vem desde das comunidades do Orkut, em que você podia se colocar de direita sem ter medo, porque muita gente tinha medo de se colocar como de direita, por exemplo, numa universidade, numa redação de jornal. Porque de direita, porque a direita estava, durante muito tempo, associada ao regime, ao período militar. Então, assim, de fato, quando você tem uma figura que teve um papel dentro da direita que faleceu, que é o Olavo de Carvalho, já tinha as comunidades que começaram, o Olavo tem razão, aí você tem vários movimentos e você culmina, como lembrou o Renato, no Bolsonaro. Bolsonaro, em 2018, se colocou liberal, sendo que ele nunca foi. Se colocava como novidade, sendo que ele estava na política há 28 anos no baixo clero com uma produção irrelevante. Apoiava todo mundo. Justamente, colocou-se como novidade. Apoiou o pezão para governador. Com a família na política. Mas aquele momento de 2018 levou a uma conjugação de vários fatores que culminaram numa mudança significativa. Então, as redes sociais foram, sim, ocupadas. Você tem figuras que são bem mais expressivas na direita e até na extrema-direita no Brasil e no mundo. Renato citou vários movimentos da direita mundial que estão reverberando aqui, né? Quando o Trump, lá em 16, ou quando você teve o Brexit, a questão da Cambridge Analytica, ali é o segredo, tudo ali, quando você descobre o funcionamento do algoritmo que captura as emoções e expande-se exponencialmente por meio do ódio, é o contrário da política. Vamos falar agora sobre prefeitura. Temos dados aqui em detalhes para você. Temos, Bia? Vamos sim. Prefeitura. O PL foi o partido que mais conseguiu eleger nas maiores cidades do país, emplacando 10 prefeitos eleitos em primeiro turno. União Brasil vem em seguida, com 9 prefeitos. Já o PT teve baixo desempenho e conseguiu eleger apenas 2. Lembrando que esses resultados são referentes a 103 cidades, por terem mais de 200 mil eleitores e que têm a possibilidade de realizar, com isso, o segundo turno. Fora desses grandes municípios, o PSD, como já destacamos aqui, foi a legenda que mais elegeu prefeitos, conquistando 886. Logo em seguida vem o MDB, com 852 parlamentares eleitos. Ocupando o terceiro lugar, temos o PP, que registrou 749. Não dá para a gente terminar esse programa sem falar de violência política, né, gente? Os casos
de violência política dominaram o noticiário ao longo do ano. Agressões que vão além daquilo que foi transmitido nos debates, como a cadeirada de José Luiz da Atena em Pablo Marçal, ou a cabeçada que a gente mostrou agora há pouco do prefeito de Teresina, que deu no rival do PSOL durante um debate. Tudo isso ganhou espaço na mídia e há várias explicações para isso. Mas vamos então a mais dados aqui. De acordo com o monitor da violência do Grupo de Investigação Eleitoral da Unirio, só neste ano foram registrados 565 casos de violência contra lideranças políticas no país. Desse total, 338 ocorreram no terceiro trimestre, em plena campanha eleitoral, enquanto 157 foram no segundo trimestre e 70 no primeiro. O maior número de casos do terceiro trimestre está concentrado no Nordeste, com 129 ocorrências. Na sequência, aparecem o Sudeste, com 122 casos, o Norte, com 39 registros, depois o Centro-Oeste, com 26, e o Sul, com 21 casos. O grupo também separou os tipos de violência nesse mesmo trimestre. Foram 179 casos de violência física, 90 de violência psicológica, 36 ocorrências econômicas e 28 do tipo semiótica e 5 casos de violência sexual. A gente tem mais dados a respeito de violência, mas vamos abrir um pouquinho para análise aqui, começando com você, Sávio. E a gente já abriu essas informações falando sobre a violência nos debates. Mostramos no caso do prefeito de Teresina, a cadeirada famosa no Datena, que ganhou, eu posso até falar que foi para fora do país. Sim, circulou o mundo inteiro. Tamanha situação catastrófica que foi. E aí chama a atenção que existem regras hoje, mas regras que não foram suficientes para combater esse tipo de comportamento. Precisamos ir além? Tem de haver mudança, que seja em nível de resolução, que seja mudanças mais profundas em nível de aprovação de leis no Congresso Nacional. Precisamos avançar para evitar situações como essa? Ótima colocação, Lívia. Até a oportunidade de trazer, eu falei que estava aqui aprendendo com os mestres, né? Agora eu vou trazer, estamos trazendo agora para o que nós chamamos da dogmática, né? Que é a ciência aplicada agora em termos de lei especificamente. Porque quando a gente observa esses cenários de violência que nós tivemos aí, houve no início, até tive a oportunidade de participar de um programa que era logo depois, aliás, antecedeu um pouquinho ali um debate na Gazeta, inclusive, e aqui tinha aquele temor, porque o candidato Pablo ameaçava jogar farinha na hora da bancada, então depois teve que parafusar a cadeira, enfim. E aí, qual é o ponto? Todas aquelas cenas que nós vimos, desde a agressão física, vejam que os índices que foram apresentados aqui classificaram aqui, trouxeram contra violência psicológica, de outras ordens. Quando a gente fala dos crimes cometidos em vistas de um processo eleitoral, o Código Eleitoral traz um tratamento muito específico. Por exemplo, aquela situação em que há o xingamento ou a menção ao como ser alguém usuário de drogas, são chamados crimes contra a honra. Se fosse num momento fora das eleições, no processo eleitoral, nós temos o que chamamos aqui de ação penal privada, ou seja, o ofendido tem que acionar o judiciário para que se deflagre a persecução criminal, para que a pessoa possa então ser responsabilizada. No âmbito do direito eleitoral, em razão de ser a tutela específica, a proteção do processo eleitoral em si, né, nós temos o Ministério Público podendo agir em crimes contra a honra, por exemplo. E tem um detalhe que quando eu falei em algum momento no início que parecia que um dos candidatos apostou muito alto, por exemplo, o Pablo Marçal apostava muito alto nas ações dele de marketing viral, né? E era justamente com relação aos possíveis crimes eleitorais que acabaram acontecendo. Então, crimes contra a honra, qualquer crime que você tenha no campo do direito eleitoral, especificamente no Código Eleitoral, traz como consequência, ao final, uma inelegibilidade de 8 anos. Então, quando fala que arrisca alto, fez uso de muitas ações envolvendo a sua publicidade ou seu marketing, tecnicamente vocês explorarão melhor essa questão, mas apostou alto. Porque aquela brincadeira de mexer apontando o nariz, o uso do laudo, né, se for de fato falso ou não vou entrar nessa questão que é mais polêmica ainda. Polícia Civil, Polícia Federal já comprovaram que sim, o laudo é falso. Isso tem uma consequência, né, porque é um crime eleitoral. E teríamos um problema ainda muito maior se ele tivesse sido eleito. Vamos imaginar um cenário desse. Um candidato eleito
que teria ali propagado uma fake news às vésperas das eleições, tem como consequência, eu vou fazer só uma reflexão quanto a isso, uma consequência clara e em razão da conduta, que é a cassação do registro de candidatura. Muita gente falava que ele ia ter problemas. E vai ter ainda, né? Não é porque não foi eleito que ele não vai trazer, ele vai colher a inelegibilidade. Muda o tipo de problema. Exatamente. Mas ele poderia ficar inelegível durante a campanha eleitoral? Durante ele não... Muitas análises eu vi que... Existe um jogo de palavras que é cruel para as eleições, que é a suspensão de direitos políticos e a inelegibilidade. Perfeito. A suspensão de direitos políticos é necessário que a pessoa tenha trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então tem que transitar em julgado, não pode mais ter recurso, a grosso modo. Sim. A inelegibilidade não. A inelegibilidade, ela pode ser pelo trânsito em julgado, porque aí é inequívoco, mas se você tiver a decisão proferida por um órgão colegiado, eu vou explicar rapidamente o que é isso, você já consegue ter a inelegibilidade. O que é um órgão colegiado? Normalmente, quando a gente pensa no judiciário, a gente pensa nas decisões singulares ou monocráticas, que é proferida por um único julgador. Quando a gente fala de colegiado, é porque ela é proferida por um conjunto de julgadores. Então, é o caso, por exemplo, Lula 2018, né? Ele não tinha trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, mas ele tinha uma inelegibilidade. Do lado do Bolsonaro, falava assim, o Lula, ele é inelegível. E estava falando verdade, porque encaixava certinho na lei da ficha limpa. Sim. Por outro lado, a campanha do Lula falava assim, nós não temos direitos políticos suspensos. Também falava a verdade, porque como não transitou em julgado, ele não tinha direitos políticos suspensos. Então essa guerra que está na moda, inclusive fazer essa expressão, essa guerra de narrativa, causa uma confusão na cabeça do brasileiro, da brasileira que está acompanhando. Com certeza. Doutor, e no impeachment? Quando a presidente Dilma sofreu o impeachment, foi até o final, sofreu o impeachment, mas teve os direitos políticos mantidos. E o Collor, que renunciou antes do impeachment e teve os direitos políticos cassados. O que acontece nos... Ótima colocação. Vou pegar os dois temas espinhosos. A lei eleitoral mudou de um caso para outro? A compreensão sobre a questão do Collor, sim. Porque nós tínhamos o seguinte, né? Quando a lei das eleições agora prevê, aliás, a lei das inelegibilidades, a 6490, diz que mesmo que a pessoa renuncie ao cargo, ele permanece sofrendo as consequências do que advier disso, de eventual condenação. Certo. Então, a questão do impeachment é muito delicado. Vocês falaram no início aqui que nossa Constituição ela tem uma inclinação forte para o parlamentarismo, e é pura verdade. Né? E um dos exemplos disso é o projeto de lei, que na verdade a Lei 1079 de 50, que foi construída na vigência da Constituição de 46. O GV, né? Quem fez ali, né, o anteprojeto foi o Paulo Brossard, que foi ministro do Supremo. Sim. A visão era, de fato, de um parlamentarismo. Porque você tem a questão do chefe de Estado e chefe de governo em pessoas distintas. Isso. Tanto é que, durante o impeachment, quando se dirigia à questão da Dilma, falava-se assim, ela perdeu governabilidade, que é exatamente uma expressão parlamentarista. Tentou em 50. Você muda o gabinete, muda o primeiro-ministro, a crise se resolve. Tentou em 50, tentou em 62, tentou em 88. A gente nunca conseguiu. E agora, a questão da parte final, que é a mais polêmica, eu acho que o professor eu sempre falo isso, o professor de constitucional, de história, estou falando que eu acho que de ciência política também, de eleitoral, eles deveriam ganhar insalubridade na graduação. Porque não é fácil... Pode pôr jornalista no meio, Pode, né? Também, porque fica no meio desse tiroteio aqui. Exatamente. Mas ali é o que nós chamamos, é o que se chamou, né, de fatiamento da decisão. A Constituição Federal, salvo engano, o artigo 52, não lembro agora o parágrafo do dispositivo, fala que quando houver a condenação por parte do Senado, né, que é quem de fato compete instruir e julgar o presidente da República pelo crime de responsabilidade, a consequência ela é conjunta, ela não é alternativa. Qual que é a conjunção ali? Ele tanto perde o cargo, quanto fica inabilitado para ocupar a função pública. E ocupar função pública é muito mais do que inelegibilidade. A Dilma não poderia, por exemplo, concurso público, não pode ser mesária, não pode ser jurada, não pode ser nada. Porque na época me perguntaram, eu falei, olha, em que pese que eu não sou um jurista, mas tá não ou. Exato. E aí houve uma confusão também na mentalidade de quem acompanhava, porque quem preside a sessão de julgamento do impeachment é o presidente do Supremo. Que era o Lewandowski. Só que ali, com perdão da expressão não técnica, o presidente do Supremo ele não exerce a função judicante. Ele está ali como se fosse um hostess. Ele só acompanha, ele só preside o ato. Era o Renan ali, né? E ali ele não estava, então, na função de juiz. E então, o que acontece? Quando ele faz o fatiamento,
Tudo bem, existem várias justificativas para esse fatiamento, mas quando ele faz isso, ele está corrompendo o que está no texto constitucional e ele não está exercendo a função ali de magistrado. Isso. Claro, ele está ali por ser magistrado, mas não na função judicante, né? E aí gera todo um problema. Então, a situação da Dilma trouxe esse Tá bom, problema. desculpa, não escapei da provocação. Muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada, mas valeu demais essa questão que você levantou. A gente trouxe agora, Luana, dados de violência política. Quando a gente entra na seara de violência política de gênero, a situação fica ainda pior. Muito, muito grave. E com redes sociais, pior ainda, né? Porque já é um público que tradicionalmente não tem um espaço tão grande na política. A gente viu o número de candidatas muito baixo esse ano, né? 15% de candidatas nessas eleições municipais. Teve um aumento de participação em alguns municípios, até aqui no município de São Paulo. A gente teve um aumento grande de vereadoras eleitas, né? Saímos de 13 para 20 vereadoras eleitas, mas ainda é um ambiente extremamente hostil, extremamente restrito para a participação feminina. Então, quando você fala de violência, é natural, óbvio que eu olhei até esse estudo que mostra os dados de violência, que eu fiquei curiosa, porque tinham muitos homicídios, né? A gente falou aqui de alguns casos e não trouxe, óbvio, não dá para trazer tudo, mas teve muitos casos de homicídio, mais do que a série histórica, né? Óbvio que é uma análise que está sendo feita Brasil inteiro, então tem um volume grande, mas eu lembro que pelo menos eram uns 15 homicídios. Casos de estupro até, né? Casos de estupro. Agora teve agora que é um Brasil mais armado hoje. Exato. E teve agora no Taboão da Serra, né? Aqui. O Aprígio, né? O prefeito Aprígio ainda se recuperando. Com um tiro no ombro, que varou a blindagem do carro, enfim. A reeleição em Taboão da Serra, só para deixar claro para a audiência. Eu falei Taboão da Serra? Não sei. Tô só confirmando. Acho que você nem chegou a mencionar. Mas Taboão da Serra, exato. Então, assim, é um ambiente hostil. Tem ficado mais hostil e eu acho que o fato de ter trazido essa hostilidade para os debates é o que mais me chocou durante essa eleição, porque era um cenário que a gente via, talvez em alguns municípios menores, mas não nos grandes centros como São Paulo. E no caso das mulheres, a gente já vem acompanhando há alguns anos essa evolução por conta das redes sociais e agora com o uso da inteligência artificial, que é só também um tema importante, a gente acabou não falando aqui, óbvio, muitos temas importantes, mas com a inteligência artificial a gente teve pelo menos 4 casos, até foi noticiado em grandes noticiários no jornal, né, nos jornais agora recentemente, de deep nudes, que são exibições de fotos que são alteradas via inteligência artificial, substituindo o corpo ali da pessoa e foram com candidatas à prefeitura aqui do estado de São Paulo e de outros estados também. Então, tem se intensificado, ferramentas novas têm sido utilizadas para esse tipo de violência e é muito triste, né? Acho que a gente só vai, principalmente para a violência no âmbito virtual, a gente só vai conseguir evoluir no momento em que toda essa discussão do modelo eleitoral seja feita considerando que a sociedade mudou, que outras ferramentas estão presentes no debate. No caso do Pablo Marçal, teve também a questão ali dos cortes, né, da bonificação de grupos do Discord, de várias outras plataformas para os cortes, fora da... É o que está sendo investigado, inclusive, que também é um processo que ele está respondendo. Então, mudou tanto que a gente só vai conseguir olhar, inclusive, para esses casos de violência com mais cautela, né, e com uma efetividade, se considerar toda essa mudança numa rediscussão do modelo eleitoral, na minha visão. Então, acho que isso impacta, óbvio, na questão legal aqui que o Sávio trouxe, mas também na violência política e na violência política de gênero. A justiça eleitoral tem que se atualizar. Total. Ela está muito desatualizada. Não acompanhou. O juiz, eu estou falando do magistrado, ele é muito desatualizado. Você teve uma quantidade absurda de... Voltou a 2014, disparo de URA, de WhatsApp, de... Eles não conseguem entender, detectar, não conseguem fazer investigação cibernética. Tem coisas mais simples, me perdoa, só para poder fazer uma colocação. Quando se fala sobre violência feminina, né, de gênero nas eleições, a gente observa, por exemplo, o Congresso fazendo, por influência de decisões do Supremo, fazendo uma manobra para incluir, por exemplo, a cota de vagas que cada partido tem para apresentar para as candidaturas. E aí o que se observa agora com o fim das eleições, com os resultados, são as candidaturas laranjas. Sim. Que é gravíssimo do ponto de vista, o Renato falou quanto à questão de o judiciário precisa se atualizar para conseguir pegar algumas coisas, né? Eu acho até mais, acho que até o Ministério Público também, com alguns sistemas que já existem, né? Claro. Sem dúvida. Mas, por exemplo, por que as candidaturas laranjas, elas recebem
porque tem o repasse também, que é no mesmo proporcional de 30%, ela recebe e repassa para uma candidatura masculina. Sim, é uma vergonha. Aí você vê, ela própria não votou nela. Talvez até tenha Outra coisa é justificado, fundo às vezes. eleitoral, né? Fundo eleitoral. É uma piada. E assim, por isso que eu sou favorável, que a gente já está entrando em outra temática, Do mas jeito acho que eles importante, que eles transferem. a ter reserva de assentos, porque também é uma temática super complexa essa da participação feminina, e esse gaming de utilizar a legislação, inclusive as anistias, né? Foram Sim, mais de a PEC da 5 anistias no histórico do Brasil para temas que os partidos eles avançam conforme a pressão da sociedade e depois eles buscam uma forma de reduzir os danos. Importante essa discussão da reserva de assentos que seja muito bem conduzida para que seja um piso, não um teto, né? Exato. Porque o que se espera com a evolução é que cada vez mais a mulher consiga ocupar esses espaços. E para não Com ser as certeza. esposas dos caras. Mas Renato, você cria, nem se você fala. faz isso no nível, verdade. se você faz isso no nível municipal, que é o nível de primeiro esposa do degrau, tem presidente vários estudos mostrando que esse degrau, ele abre espaço para que essa evolução das mulheres, se a gente tivesse, por exemplo, as cotas só nos municípios, a gente reduziria em quase 40 anos o tempo para chegar na igualdade de gênero na política. Tem que ter política afirmativa, porque de forma natural a gente não vai chegar lá. Não vai. E aí também a violência... Não vai adiantar. O ambiente não fica mais propício para essa mulher. Deixa eu tocar uma discussão para começar a ouvir o Renato e depois o Rodrigo na sequência. Nós entrevistamos nessa semana, no Jornal da Manhã, a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, e falando sobre essa situação do prefeito Aprígio, candidato à reeleição. E aí nós perguntamos em certo momento para ela quais seriam as explicações para ela desse aumento da violência política nesses últimos anos. E aí ela citou esses pontos que nós destacamos, né? O próprio acesso à arma flexibilizado nos últimos anos, a própria polarização também, não sei se a gente chegou a citar aqui, mas é um ponto que não dá para a gente ignorar. E a infiltração do crime organizado, cada vez maior também, ou talvez, se não cada vez maior, cada vez mais evidente e clara. Segundo as investigações das autoridades policiais, você colocaria mais algum elemento nisso para explicar? Não, eu acho que é por aí, mas a rede social, ela traz uma discussão mais acirrada, né? Mais de ódio. Potencializa a Ela polarização? potencializou demais porque você está ali atrás da rede social, você fala o que você quiser, e não é só o perfil real, né? Tem muitos grupos políticos que usam de robôs ali, de personagens ali, e fica disseminando ódio. A gente está num caldeirão ali que vem ali quente desde 2018, né? Tem a questão de 22, que é a polarização Bolsonaro e Lula, mas, por exemplo, lá no Taboão da Serra é uma eleição ali de grupos que não é uma briga ali da esquerda versus a direita, são grupos ali. Aquela região é uma região com problema, né, com o crime organizado, mas eu não sei se é o crime, não sei se foi o crime organizado que fez ali. Não sei se é tão interessante o crime organizado também fazer isso no meio de uma eleição, faltando uma semana. Às vezes são narrativas usadas pelos lados. A gente tomar muito cuidado, que a gente está vendo. A gente viu nessa eleição muita coisa ser usada ali também como narrativa. Mas eu acho que o acirramento chegou num nível absurdo. Você sabe que tem um marqueteiro amigo meu que fala, que é de grandes campanhas, ele acha que a cadeirada da Atena, essa questão do debate, é porque o ex estava fora. Então as pessoas não tinham mais como canalizar o ódio. Extravasar o ódio, debates, olha só. mas aí começou os debates no Brasil inteiro. Seria uma guerra. Mas você acha que faz sentido isso? Faz um pouco, não que negócio, mas não a guerra virou no debate. Né? Eu cobri um debate para o Estadão de São Paulo, o último, né? O debate da Globo, eu cobri para o Estadão. Eu fiz uma quali na hora ali. E, o ambiente ali era bélico. Eleitores do Marçal, do Boulos, principalmente, quando se pegaram ali. E daí aquele negócio do eleitor do Nunes dividindo, separando os caras. Calma, não sei o quê, entendeu? Cadeirada, né? Você vê a lógica da dinâmica, é muito interessante. Não, sem dúvida. Mas ali o debate virou, o ex ficou fora. Porque o ex, o Twitter, né? Ele foi o grande centro da guerra em 2022. Eu quero fazer uma provocação. Não é? Eu acho que é a rede social Rodrigo, também. Faça. Eu concordo com todos. Quantos casos nós temos de violência na Finlândia, na Suécia, na Suíça, na Noruega? Vocês já viram um presídio num país desses? Parece um Airbnb que a gente aluga e paga caro aqui. Não dá vontade de ir para lá e ficar preso? Por que eu estou dizendo isso? A violência ela é estrutural na sociedade brasileira. É lógico. Certa feita, eu fui fazer uma palestra e eu calculei quantas pessoas haviam morrido no Brasil. 60 mil assassinados,
40 mil no trânsito, fora os que ficaram mutilados, aleijados, beleza. 100 mil pessoas. Se você fosse passear, dar um rolê em Bagdá, sendo bombardeado pelos Estados Unidos na guerra do Iraque, era mais seguro do que está aqui no Brasil. A Palestina morreu 15 mil, 20 mil. Né? Então, entende? O Brasil tem uma sociedade muito violenta. Muito. O que significa que a gente aposta muito menos no diálogo e aí no direito a gente vai muito mais para as vias de fato. Ou seja, a gente parte para a agressão. Quando eu falei aqui no primeiro bloco que a política ela existe para resolver conflito por meio do diálogo, dentro das instituições e pela lei, a gente tem que entender que o ambiente e a cultura política reflete o ambiente e a cultura que nós vivemos na sociedade brasileira. É isso mesmo. E a questão é que a rede social dinamiza e impulsiona o sentimento. O que a Luana colocou é uma coisa assim, a gente sempre viu pessoas mais exaltadas, porque a política tem a razão e a emoção lado a lado. Perdão. Fica tranquilo. Você tem muito crédito. Pode perder a vida. Não, tá. Muita aula essa semana. A política, ela tem lado a lado a razão e a emoção. A gente sempre viu esses episódios de violência na militância. Puxa a faixa de um candidato, empurra. Agora, entrar na política, no debate com um candidato ofendendo, verbalmente ou não, atacando, dando cadeirada, soco, insinuando, isso eu acho que é uma marca, uma triste marca, ressalte, uma triste marca do que aconteceu na sociedade brasileira nessa eleição. E aí o Renato falou da justiça, né, para o sábio, eu acredito que a gente tem um tempo desencontrado. Jamais a justiça vai conseguir correr na velocidade que as redes sociais da sociedade estão andando. A justiça vai ser sempre reativa. Ela vai reagir a esses... Mas está na hora dela começar a ter câmaras de cybertecnologia, está na hora. Não, eu acho que está, mas a gente tem, então assim, para mim, a questão da violência é uma triste realidade da sociedade brasileira que se reflete na política. Posso só trazer um dado, professor, que claro. Ele vai acabar trazendo uma outra perspectiva para essa análise, que eu concordo. E que vai terminar aqui. E que vai terminar. Não me vem com provocação para os meninos falarem. Não, sem provocação, mas que também me fez enxergar essa temática de uma outra forma. Quando a gente olha os números no Brasil, eu acho que a violência, a gente concorda todos aqui que o Brasil é um país violento, até porque os nossos índices de violência são muito altos. Mas pensando na sociedade que não está nesse grupo criminal, né? Porque quando a gente julga a violência, a gente está falando de crime. E óbvio que o criminoso, ele já está num campo violento. Mas quando a gente olha as pesquisas30%, né? Tem algumas pesquisas que eu vi recentemente do Instituto Locomotiva, Ideia Big Data, que mostram que a gente só tem 30% da população com visões e atitudes e pensamentos extremos. O que me mostra isso? O que esse dado me traz? Que esses extremos, eles ganharam um palco. Eles talvez não tivessem um palco tão grande antes, que a rede social possibilitou isso. Então, só para trazer também uma visão um pouco mais otimista, porque eu acho que a rede social ela não é o problema, mas ela viabiliza e torna maior um problema que já existe, porque é óbvio que ter extremos é ruim, mas a sociedade é assim, o mundo é assim, né? Vai ter sempre um grupo radical ali buscando, né, ir contra a corrente ou trazer uma corrente diferente. E se a gente olha esses números, o que me parece? Que esse 70% que não é extremista, que não tem essas características mais agressivas, ele está silencioso, porque ele não está se sentindo legítimo. E o que legitima as pessoas? Mas não liderança. Vamos lá, gente, vamos lá. Esses 70% podem não ser ideológicos extrestas, podem não ser. Aí dentro tem muito nego violento ali. O que eu ia colocar é isso. Eu acho que essa violência, esta violência, ela não é só da polarização. Ela acho que ela está intrínseca no DNA do brasileiro. É violento. Eu acho que sim, de fato. As relações são violentas, familiares. A gente vê muito isso na dinâmica social do dia a dia, os relacionamentos, as sociedades, os ambientes de trabalho. Você tem muito confronto, muita toxicidade. Mas aumentou a violência ou agora o brasileiro não consegue mais, e aí eu falo de política e não política, reprimir mais a violência?
Aumentou. A gente está vendo um aumento na violência política. Aumentou a Está violência. legitimada, né? Eu acho que ela está legitimada. Aumentou a agressividade. Os dados não mentem, os dados apresentam isso. Agora, a questão é, e aí eu gosto do meu amigo aqui que tem o dado quantitativo, ele vai para qualitativo. É por que aumentou? Sim. É uma outra pergunta, né? Quando você recorre à violência porque interdita o diálogo, um problema a gente tem aí, que é um problema civilizacional. Não é só um problema político. Vou cortar vocês que eu tenho 2 materiais e 3 minutos para encerrar o programa só sobre pesquisas. Rapidinho, para a gente passar para uma reportagenzinha que a gente tem. Bom. Renato, a gente teve resultados de pesquisas eleitorais agora no primeiro turno muito próximos daquilo que se efetivou nas urnas. O que é que mudou de lá para cá? Assim, eu acho que primeiro que eu acho que 2022 não teve tantos erros assim como eles querem. Claro que teve vários institutos de pesquisa que são ruins e tem institutos bons. Os institutos bons, eles acertaram ali, claro, dentro da margem. Agora, aqueles institutos horrorosos que aparecem só na época da eleição, aí a gente tem que tomar cuidado. Agora, por que acertou mais? Vamos lá, porque algumas coisas. Primeiro que a eleição de prefeito ela é mais fácil. Ela é dentro de uma jurisdição que é uma cidade. Né? A eleição de governador, você tem regiões do estado, as amostras são mais difíceis, e nacional é super complicado, porque a amostra nacional, ela segue um escalonamento de pequenas, médias e grandes cidades, regional, corte social, idade, e pegar no Brasil inteiro não é fácil, mas dá a amostra correta, dá para fazer direito. Então, a eleição de prefeito é mais fácil se acertar. Agora, a gente tem um problema. A gente viveu sem o censo. A gente ficou sem fazer censo de 2010 a 2022. É pouca coisa. A gente viveu muito fazendo projeções a partir de 2018, porque a gente não tinha números novos, porque os números, eles, para corte de amostra, eles servem ali durante 6, 7, 8 anos. Depois você tem que fazer um pouquinho de projeção até vir o próximo censo. Os países civilizados, eles fazem, mais civilizados, mais desenvolvidos, não civilizados, eles fazem censo a cada 5 anos. A gente faz a cada 10. A gente não fez em 20, a gente foi fazer só em 22 e temos os dados só para esta eleição. Então, nessa eleição, teve lugares ali que mudou absurdamente, principalmente corte religioso, que teve uma ascensão de evangélico e agora a gente usa em algumas amostras, aumentou demais, mudou a faixa etária, o brasileiro é mais velho hoje, o brasileiro tem mais mulheres. Tem regiões que tem muito mais mulheres, entendeu, do que homens, entendeu? Classes sociais mudaram, tem regiões que se desenvolveram, regiões que empobreceram. Então, muda tudo, muda a amostra. Muda muita coisa, não, mas muda ali 4, 5%. Mexe, né? Fora a pesquisa que tem uma margem, dependendo do número de entrevistas, de 2 a 4% de margem de erro. Então, agora é mais fácil. Eu acho que também tem uma pressão ali, muitos institutos se debruçaram. Agora, muitos institutos em cidades que não são as grandes disputas, eles fizeram coisas bárbaras ali, a justiça não consegue segurar os caras. Instituto que só aparece na época da eleição, é muito ruim para a nossa área, porque eles meio que avacalham o negócio. Que não registra pesquisa, solta de madrugada. Solta com uma amostra que, vamos supor, de 18 a 25 anos, 1% da cidade. E o juiz não cancela lá a pesquisa. E eu falei logo no começo do Linha de Frente de hoje que são 51 cidades, né, disputando o segundo turno. Inicialmente eram 52, mas um desses municípios teve uma reviravolta de última hora. O Rodrigo Viga tem explicações. Tudo bem, Lívia? Grande abraço para você, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Eu costumo dizer que há coisas que só acontecem no Rio de Janeiro. Características e peculiaridades. E, novamente, a gente pode usar essa frase, essa sentença, esse pensamento para as eleições agora de 2024. Em questão, município de São João de Meriti, Baixada Fluminense. Teríamos no próximo domingo, segundo turno, entre Valdeci da Saúde e Léo Vieira. No entanto, uma decisão do TRE mudou todo o jogo, todo esse espectro. Terceiro colocado nas eleições, professor Josiel do DC, teve pouco mais de 2.600 votos. Só que a candidatura dele acabou sendo anulada, impugnada pelo TRE. Com essa decisão, os votos do professor Josiel deixaram de ser contabilizados. Isso mexeu com a repartição, a divisão de votos entre os 2 primeiros colocados, Léo Vieira e Valdeci da Saúde.
com a anulação dos votos de professor Josiel. O problema estava no vice da chapa dele, por isso ela foi impugnada. Léo Vieira passou a ter mais de 50% dos votos válidos. Precisamente 50,63% dos votos válidos. O que isso significa é que não teremos segundo turno nas eleições em São João de Meriti no próximo domingo. Eleição selada, definida e sacramentada em primeiro turno. Léo Vieira, eleito para prefeito nos próximos 4 anos, novamente no município de São João de Meriti. Lívia. Obrigada, Rodrigo Vig. Mais uma curiosidade para fechar, gente. Para que um candidato vença a eleição, isso não é novidade, é preciso ter a maioria absoluta dos votos. Quando isso não acontece, os 2 mais votados disputam novamente o segundo turno. Até aí tudo bem. Embora o empate seja improvável, caso aconteça, a legislação prevê que o candidato mais velho vença a eleição. Olha, a situação é rara, mas pode acontecer. Como nas eleições municipais de 2020, em uma cidade do oeste de Santa Catarina chamada Jardinópolis. Mauro Risso, do MDB, e Antoninho, do PT, receberam, os dois, cada um recebeu 748 votos, o que correspondeu a 50% dos votos válidos para cada um. Nessa eleição, Risso foi eleito por ser 60 dias mais velho que Antoninho. É com essa bomba que eu vou encerrar o Linha de Frente. E eram gêmeos, né? Um nasceu 5 segundos antes, né? Se for o caso, tem que levar em consideração. Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. O Linha de Frente fica por aqui e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.